está na página 179 do livro, que eram 3 questõezinhas que vocês iriam, né, responder, segundo o que nós estudamos ontem sobre a pontuação das orações subordinadas adverbiais. Então, a gente já vai iniciar, tá certo? Com a correção, depois nós passamos para a gramática no capítulo 4. Quem é que pode ler aí a primeira questão no livro? Seu leite. Ótimo, pode começar. As manchetes a seguir se relacionam com o terremoto que atingiu o Japão em 2011 e tiveram sua redação alterada. Leia-as atentamente e responda as questões propostas. 1. 6 meses após o tsunami, cidade japonesa ainda sofre com ruínas. 2. Terremoto que atingiu o Japão completa 6 meses no domingo. 3. Japão faz primeiro exercício de simulação após catástrofe de março. 4. Terremoto no Japão será esquecido pelo mundo segundo historiador. A. Indique quais são os termos que funcionam como adjuntos adverbiais nessas manchetes. Pronto. Então, vocês iriam ler, né, as manchetes, as 4 manchetes. E sim, Ítalo, pode. Mas eu deixei disponível lá, tá certo? Ontem, a página, porque eu digo aqui para vocês. E deixo lá, tudo bem. Ok. Página 179, Letícia. Pronto. Então, vocês iriam ter que dizer quais eram os adjuntos adverbiais de cada uma das 4 orações, tá certo? Então, quais foram os adjuntos adverbiais que vocês identificaram, pessoal? Nas orações. Na oração 1, vamos de uma por uma, tá certo? A primeira tem 6 meses após tsunami, cidade japonesa ainda sofre com ruínas. Nessa oração, qual seria o adjunto adverbial aí? Saberiam me dizer? Lembrando que esse adjunto pode estar no início, né? No meio da oração ou no final. Geralmente vem no final, mas pode ser deslocado para o início ou para o meio da frase. Nessa oração aí, seria 6 meses, tá certo? Após tsunami. Seria um adjunto adverbial de tempo. Então, vocês, o primeiro, tá certo? Na questão A, vocês vão colocar. 6 meses após tsunami. Aí tem que colocar da 2, da 3, da 4. Essa aí é a da primeira. Aí coloca ponto e vírgula e vamos para a segunda. 2. Terremoto que atingiu o Japão completa 6 meses no domingo. Nessa oração aí, vocês acham que o adjunto adverbial é qual, pessoal? Me digam, leiam aí a oração. Pronto. No domingo, tá certo? Porque seria mais ou menos assim a oração. Terremoto que atingiu o Japão completa 6 meses. Então, esse complemento, esse adjunto adverbial seria no domingo, tá certo? Então, basta colocar no domingo, ok? Os 6 meses, deixa lá para a primeira oração, ponto vírgula no domingo. Ponto e vírgula de novo, vamos colocar o adjunto adverbial da terceira oração, que tem assim. Japão faz primeiro exercício de simulação após catástrofe de março. E aí? Qual seria o adjunto? Sim, mas nesse caso aí vocês iriam colocar após catástrofe de março, tá certo? É só vocês olharem que a frase seria mais ou menos assim, ó. Japão faz exercício de simulação. Mas quando, né? Quando ele faz isso? Aí tem a informação aí que é o adjunto. Após a catástrofe de março. Certo, pessoal? E vamos para o último adjunto adverbial aí, que é da quarta oração,
que seria assim: terremoto no Japão será esquecido pelo mundo, segundo historiador. Nessa oração, segundo historiador. Basta colocar segundo historiador, tá certo? A frase seria: terremoto no Japão será esquecido pelo mundo. Quem disse isso? O historiador. Então, o adjunto aí adverbial é segundo historiador. Ok? Todo mundo conseguiu aí fazer nessa questão? Pode continuar a leitura. Era a Ingrid, né? Que estava lendo? Sim. Na B, né? Isso. Em qual dessas manchetes há um adjunto adverbial deslocado? Em qual das manchetes tem um adjunto aí deslocado, pessoal? Exatamente. Na primeira, né? Como a gente viu ontem, quando esse adjunto está no início ou no meio, a gente chama ele de deslocado, né? Porque ele saiu do lugar de origem, onde geralmente ele fica, que é no final da frase, para ir para o início ou para o meio. Então, ok, Ítalo. Letra C. Como esse deslocamento do adjunto adverbial deve ser indicado na escrita de acordo com a norma culta? E aí, pelo que a gente estudou, conforme a norma culta, como é que esse adjunto aí foi deslocado? Deve ser separado do restante da frase, pessoal, por meio de quê? Exatamente. Aí vocês vão colocar, deve ser separado, né, por meio da vírgula, pela vírgula, certo? É isso mesmo. Se tivesse no meio da frase aí, seria entre duas vírgulas, né? Ou dois travessões. Mas como está no início, por uma vírgula. D. Em qual dessas manchetes o adjunto adverbial expressa um sentido de conformidade? E aí? Qual das quatro orações expressa isso? Exatamente, Sara. Isso, Ítalo. A última, né? A 4. Perfeito. Porque conformidade, por quê? Porque a frase foi falada conforme um historiador disse, né? Então dá essa ideia de conformidade. É isso mesmo, a última, 4. Muito bem. Questão número 2. Reescreva a manchete 2 da questão anterior, posicionando o adjunto adverbial em diferentes pontos do período. Atente para o uso das vírgulas. Pronto. Então, vocês iriam reescrever essa manchete 2, tá certo? Deslocando aí esse adjunto adverbial. Como ficaria essa frase? Como poderia ficar? O que é que vocês colocaram? Terremoto que atingiu o Japão completa 6 meses no domingo. Como ficaria? Mas, no caso, Sara, vocês teriam que mudar o adjunto de lugar, tá certo? Vocês estão vendo aí que o adjunto no domingo está no final. Vocês iriam ter que mudar ele de local, tá certo? Reescrevendo a frase, mudando esse adjunto de lugar, né? Deslocando ele para o início da frase ou para o meio. Como ficariam? Pensem aí. Dá para fazer agora. E aí, pessoal? Como ficaria? Vamos pensar. Vamos lá. Terremoto que atingiu o Japão completa 6 meses no domingo. Poderia ficar assim, pessoal. No domingo, terremoto que atingiu o Japão completa 6 meses. Ok? Era só você tirar o no domingo do final, colocar lá no início da frase. Tá certo? E a segunda forma que vocês poderiam escrever essa oração, né? Que é uma maneira um pouco mais diferente, que a gente mal fala assim, mas poderia ser assim também, poderia ficar. Terremoto que atingiu o Japão
completa, vírgula, no domingo, vírgula, 6 meses. Então, teria essas duas formas aí de deslocar o adjunto adverbial, tá certo? Ok, pessoal? Entenderam? Pronto, muito bem. Aí nós vamos aí para a questão número 3. Pode continuar lendo, Ingrid? Posso? Analise esta reescrita da manchete 2. Terremoto que atingiu o Japão no domingo completa 6 meses. O sentido original da manchete se manteve o mesmo, explique. E aí, pessoal? Vocês vão analisar essa manchete aí. Terremoto que atingiu o Japão no domingo completa 6 meses. Vocês acham que isso dificultou a compreensão, mudou aí a compreensão da oração, da ideia da oração? O que é que vocês acham? O que foi que vocês colocaram? Não. Por quê, pessoal? Por que não se manteve? Ó, a pergunta é a seguinte: o sentido original da manchete se manteve o mesmo? Explique. Então, vocês acham que manteve a informação ou não? E aí, concordam com a Sara? Alguém colocou de alguma forma diferente? O que é que vocês acham? Pessoal, a ideia aí mudou, tá certo? Agora, vamos pensar exatamente isso, Ítalo. É isso mesmo. Mudou por isso, porque na primeira oração dava a entender que foi no domingo, né? É isso mesmo. Então vocês vão colocar não, tá certo? Vocês podem, quem não conseguiu fazer ou quem colocou diferente disso, podem copiar essa resposta aí que o Ítalo colocou no chat, tá certo? Terminada aí essa correção, aí vocês vão pegar a gramática, tá certo? De vocês, porque aqui se encerra o capítulo 4 do livro, e nós vamos para o capítulo 4 da gramática, ok? Peguem o livro de vocês de gramática e abram aí na página 49, tá certo? Vamos lá. Eu vou chamar pelo chat, tá certo? Na ordem aqui que aparece, para vocês lerem, porque é um pouquinho longo, tá bom? O texto, já que aí vai. No livro foi dividido em duas partes. 5 orações, primeiro nós estudamos, depois nós estudamos mais 5. Na gramática tem as 10. Então é um pouquinho longo. Então eu vou convidar vocês a lerem, tá certo? Se vocês não quiserem ler, vão me dizendo aí no chat. Juninho, pode começar a ler? Pronto. Camille Ávila, pode começar a ler? Ian, Isabela Almeida. Ítalo. Ok. Joana. Júlia Evelyn. Laura. Lavínia.
E é isso, Laura. Lisa? Não, Letícia L, depois Lisa. 49, Letícia. Da gramática, tá certo? Oração subordinada adverbiais. Na aula de geografia, você certamente já viu o que são os blocos econômicos. Ao longo desse capítulo, vamos utilizar os seus conhecimentos sobre esse tema para desenvolver o estudo das orações subordinadas adverbiais. Inicialmente, podemos voltar nossos olhos para o bloco econômico que está mais próximo de nós. O Mercosul, no qual participamos, o Mercosul teve seu processo de formação iniciado em 1985 e com o Tratado de Assunção assinado em 1991. Entrou em vigor, hoje participam desse bloco econômico todos os países da América do Sul, seja como Estado parte, seja como Estado associado. Muito bem. Letícia, porque eu acho que o teu nome estava lá em cima, não estava aqui na lista, tá certo? Então, depois da Lisa, você pode ler, se a Lisa for ler. Tá certo? Lisa? A página, tia. É a continuação, 50, tá certo? Para responder a pergunta. Para responder a pergunta, o professor Serafim formulou a seguinte frase: os blocos econômicos são países que se unem. Como você pode perceber, essa frase é formalmente completa, isto é, possui todos os elementos necessários à sua compreensão. Trata-se de um período composto no qual a oração que se une objetiva o termo países. No entanto, a frase de Serafim não não responde ao professor qual é a principal finalidade da formação de um bloco econômico. Para completar essa informação, Serafim poderia acrescentar um adjunto adverbial de finalidade. Os blocos econômicos são países que se unem para se ajudar mutuamente. Adjunto adverbial. Muito bem. Então, para completar essa frase, né, para a frase, para a oração ter um sentido completo, eu coloco aí o adjunto adverbial que vocês já viram, né? Já estudamos isso. Letícia Freitas, pode continuar. Já está me ouvindo direito? Sim, estou. Para você se lembrar, na análise sintática, os advérbios assumem a função de adjunto adverbial. Observe que esse adjunto é, na verdade, uma oração. Como essa oração depende sintaticamente do restante do período, dizemos que é subordinada. Chegamos aonde queríamos. Já vimos que as orações subordinadas podem exercer tanto a função de substantivo quanto a de adjetivo. Agora, veremos que elas também podem atuar como advérbios. As orações subordinadas adverbiais são, portanto, aquelas que assumem em relação ao período o valor de adjunto adverbial. Se esse conceito ficou claro para você, pode passar para o tópico classificação. Para você compreender melhor o conceito das orações subordinadas adverbiais, vamos analisar o outro exemplo. Os blocos econômicos começaram a surgir quando a Segunda Guerra Mundial terminou. Pode terminar essa página, certo? Nesse período, observe que a oração destacada localiza no tempo a época em que os blocos econômicos começaram a surgir. Assim, dizemos que essa oração é subordinada adverbial temporal. Veremos a seguir como se classificam essas orações. Pronto. Então, tudo isso aí é o resumo, né? De para que é que serve, de qual é a função da oração adverbial dentro aí do período, tá certo? Aí agora nós vamos à classificação. Já foi lido o que são essas orações e qual é a sua função. Agora a gente vai ver a classificação dessas orações, né? Lívia, pode ler.
Ok. Maria Lúcia? Segunda classificação. Em morfologia, quando estudamos os advérbios, vemos que cada um deles exprime uma circunstância. Uma vez que as orações subordinadas adverbiais atuam como advérbios, elas também exprimem circunstâncias diversas. Vejamos algumas delas. Pronto. Pode ler. Pode ler. Circunstância temporal. Algumas orações subordinadas podem exprimir tempo ou duração do fato expresso na oração principal, como vimos anteriormente. As principais conjunções subordinativas temporais são quando, assim que, depois que, antes que e enquanto. O Mercosul foi criado em 1991, assim que o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai assinaram o Tratado de Assunção. Muito bem. Então, como diz aí no primeiro parágrafo, como vocês sabem, né? O adjunto adverbial, assim como a oração adverbial, ela tem funções diversas. Por isso que são 10 tipos, né? Você pode dar aí várias ideias. Como a primeira, né? Uma circunstância temporal. Nós já vimos que é uma circunstância aí de tempo. O próprio nome já nos lembra, né, o que é que essa oração vem nos dizer, tá certo? A segunda aí é a condicional. Vamos aqui. Patrício, pode ler a condicional, por favor? Circunstância condicional. A oração subordinada adverbial condicional apresenta uma condição para se realizar o fato expresso na oração principal. As principais condições subordinativas condicionais são se, caso, sem, que e se e que. A entrada como os pais membros pleno no Mercosul só é possível se houver aprovação da unânime dos senados dos pais membros. Pronto. Nessa aí, a gente vê a ideia da condicional. Quando a gente fala de condicional, a gente lembra logo da palavra condição, tá certo? Sara pode ler a causal, e para a gente não parar, Suiane pode ler a consecutiva, por favor. Circunstância causal. A oração subordinada adverbial causal funciona como adjunto adverbial de causa da oração principal. As principais conjunções subordinativas causais são porque, pois, que, como, já que, uma vez que e porquanto. A tendência de reorganização do espaço econômico mundial acontece porque as diferentes nações precisam ser fortalecidas. Pronto. Suiane? Circunstância consecutiva. A oração subordinada adverbial consecutiva indica uma consequência do que se declara na oração principal. A conjunção consecutiva mais utilizada é que prescendia de tal, tão, tanto ou tamanho. Pronto. Tiago e Yasmin vão ler as seguintes. Me digam aí no chat, por favor. Ok, Yasmin. Então, aí a gente já viu as 4 primeiras. Quem é que pode continuar a leitura, pessoal? Eu, tia. Pode continuar, Letícia. Circunstância concessiva. A oração subordinada adverbial concessiva funciona como uma adjunto adverbial de concessão da oração principal. Ou seja, ela expressa do que se declara na oração principal. As principais conjunções subordinativas concessivas são embora, mesmo que, ainda que e apesar de que. Embora a APEC conte com a presença dos Estados Unidos, o Japão e a China também aparecem com forte influência sobre os demais países do bloco. Muito bem, pode continuar. Observe que, considerando a condição de potência econômica mundial dos Estados Unidos, seria natural concluir que, por fazer parte da APEC, essa nação teria maior poder sobre o bloco, mas o Japão e a China também aparecem com forte influência sobre os demais países do bloco. Circunstância conformativa.
Pode continuar, Letícia. A oração subordinada adverbial conformativa indica conformidade, acordo. As principais conjunções subordinativas conformativas são conforme, como, segundo e consoante. Conforme o que estudamos, a União das Nações Sul-Americanas, UNASUL, não é propriamente um bloco econômico. De acordo com o que li, a UNASAL tem objetivos que vão além da integração econômica, diferentemente dos blocos. Muito bem. Agora a comparativa, por favor. A oração subordinada adverbial comparativa expressa uma comparação. As principais conjunções subordinativas comparativas são como, que ou do que e quanto. As decisões tomadas nas reuniões do Mercosul estão mais próximas de nós do que imaginamos. Circunstância final. A oração subordinada adverbial final indica uma finalidade, objetivo, para o que se declara na oração principal. As principais conjunções subordinativas finais são para que, a fim de que. Era necessária a aprovação do Senado paraguaio para que a entrada da Venezuela no Mercosul fosse confirmada. Circunstância proporcional. A oração subordinada adverbial proporcional indica proporção. As principais conjunções subordinativas proporcionais são a proporção que, à medida que, ao passo que, quanto mais e quanto menos, menos. À medida que os blocos econômicos se multiplicam em todos os continentes, uma regionalização da economia vai se formando. Circunstância modal. A oração subordinada adverbial modal exprime ideia de modo. Ou seja, essa oração indica a maneira como se realizou o fato declarado na oração principal. A conjunção modal mais utilizada é a locução sem que. A multiplicação dos blocos econômicos tem favorecido uma regionalização da economia, sem que seja excluída a possibilidade da integração global dos mercados. Muito bem, Letícia. Vamos já passar para as reduzidas. Pronto, pessoal. Eu acredito que não tenham mais dúvidas em relação a isso. Mas se tiver, podem falar, tá certo? Podem me perguntar para que a gente possa ir adiante. E aí, pessoal, alguma dúvida sobre essas orações, esses tipos de orações, sobre as características que cada um possui? Ou a gente pode passar para as reduzidas? Pronto. Ótimo. Então, vamos lá. Nós também já vimos, né, isso aqui no livro de vocês, mas a gramática traz de uma forma mais complexa, traz outros exemplos, tá certo? Então, é interessante, sim, que a gente estude no livro e depois use a gramática como uma forma de revisar o conteúdo que nós já vimos nesse livro. Então, Letícia, pode continuar a leitura. Você está ouvindo? Sim, perfeitamente. Orações subordinadas adverbiais reduzidas. Nos capítulos anteriores, vimos que as orações subordinadas podem se apresentar na sua forma reduzida, ou seja, não são introduzidas por conectivos e têm o verbo em uma de suas formas nominais, infinitivo, gerúndio ou particípio. Logicamente, as orações reduzidas expressam a mesma circunstância apresentada pela oração desenvolvida correspondente. Multiplicados os blocos econômicos em todos os continentes, uma regionalização da economia se forma. É preciso a aprovação unânime dos países membros para entrar no Mercosul. Entendendo o que é um bloco econômico, você entenderá o que é o Mercosul. Eu continuo? Só explicar isso aí, certo? A gente passa já adiante. Essas orações reduzidas, pessoal, vocês podem ficar um pouco com dúvida em relação a elas. Porém,
elas são reduzidas por quê? Porque vem trazendo esse verbo aí, ou no particípio, né, ou no infinitivo, ou no gerúndio, e não traz a conjunção que as orações, né, desenvolvidas trazem. Porém, elas trazem a mesma ideia das orações que a gente já estudou, os 10 tipos de orações. Por exemplo, esse exemplo aí que a Letícia leu. A primeira oração. Multiplicados os blocos econômicos em todos os continentes, uma regionalização da economia se forma. Ele está usando aí esse verbo, multiplicados, né? Página 56, Gisele, da gramática. Mas a ideia de proporção. Então, a ideia que essas orações vão trazer é a mesma ideia das orações que nós já estudamos. São as mesmas orações, só que são chamadas de reduzidas, né? Por serem menores, por trazerem esses verbos e não trazerem as conjunções. Ok? Aí, agora, aí, para terminar, né? Vai dar certo com o tempo que a gente tem sobre o sentido dessas orações, certo? Vamos lá. Página 57. Eu tenho orações subordinadas adverbiais e o sentido, né? Aí eu tenho a primeira aí, a concessão. Leia o texto abaixo. Letícia vai continuar lendo. Vou. Pronto. Apesar de ter importância política, a União de Nações Sul-Americanas, UNASUL, não pode ser a pedra fundamental para a construção do Bloco Econômico da América do Sul, que terá de ser formado a partir da expansão gradual do Mercosul. Essa é uma das conclusões do relatório ao Conselho de Ministros do Mercosul. Muitas vezes, quando estamos no meio de um debate ou simplesmente dando a nossa opinião a um amigo, por exemplo, lançamos mão de um recurso de que talvez nem nos damos conta, a concessão. Dizer ao seu amigo que a exposição da pesquisa dele em sala de aula não foi boa pode soar arrogante ou intransigente de sua parte. Se, em vez disso, você quis dizer que, apesar de o tema da pesquisa ser bastante interessante e original, a exposição não foi boa, o impacto da opinião é menor. E você demonstra ao seu amigo que sua crítica é construtiva, e não apenas um apontamento grosseiro e infundado. No caso do texto acima, temos basicamente a mesma situação analisando os pontos positivos e negativos da UNASUL. O Conselho de Ministros do Mercosul reconhece a importância do grupo, mas sustenta que este não pode ser base para a fundação de um bloco econômico sul-americano. A oração subordinada adverbial concessiva que inicia o texto dá, portanto, para nós, leitores, um tom confiável em relação à conclusão do Conselho, uma vez que foi observada a totalidade do tema. Usar as orações subordinadas adverbiais concessivas também é uma maneira de atrair nosso interlocutor e conquistar uma simpatia, fazendo com que os argumentos colocados em uma discussão, por exemplo, tenham mais ampla aceitação. Continuo? Pronto, vamos a discutir isso aí. Ele traz 2 exemplos aí para vocês, né? Da forma como você lida com o seu amigo, né? Vamos aí, a Letícia lê os 2 exemplos. Dizer ao seu amigo que a exposição da pesquisa dele em sala de aula não foi boa, pode soar arrogante, né? Se seu amigo faz aí uma apresentação na sala e você chega para o seu amigo e diz assim, fulano, a sua apresentação foi péssima. Isso pode soar de forma arrogante. Mas se você faz uma crítica construtiva, né, dizendo, fulano, sua pesquisa foi muito boa, mas a exposição poderia aí ter sido melhor. Você poderia ter exposto aí os seus pontos de vista de uma forma mais clara. Isso é uma crítica construtiva. Ele vem trazer esses exemplos aí para falar o quê? Da
das orações concessivas, tá certo? E quando você usa essas orações no seu texto, você enriquece o seu texto, você traz o leitor do seu texto para mais perto de você, do que você quer falar, tá certo? Enquanto a Letícia termina a leitura, vão colocando no chat o número de vocês, tá certo? Letícia, pode continuar, amor. Orações adverbiais e a expansão da informação. As orações subordinadas adverbiais, em geral, enriquecem o texto, pois são utilizadas para expandir informações. Isto é, a informação contida na oração principal se somam outros dados, acontecimentos ou fatos. Acredita-se, assim, conteúdo àquele a primeira informação. Vamos ler o texto abaixo para entender melhor. Embora a APEC conte com a presença dos Estados Unidos, o Japão e a China também aparecem com forte influência sobre os demais países do bloco. Se for realmente implantada a livre troca de mercadorias entre os membros da APEC, esse bloco atenderá a um mercado consumidor interno de cerca de 3 bilhões de pessoas. No primeiro período do texto, identificamos a conjunção embora, introduzindo uma oração subordinada adverbial concessiva. A seguir, temos a oração principal. Que informação a oração concessiva acrescenta à oração principal? Que tipo de inferência podemos fazer a partir dessa informação? Rapidamente, podemos dizer que a informação que se acrescenta é que não só o Japão e a China participam da APEC, mas também os Estados Unidos. Entretanto, se pensarmos mais um pouco, veremos que a razão de ser desta subordinada adverbial concessiva no período parte do conhecimento geral de que os Estados Unidos são a mais poderosa nação do mundo, o que lhes valeria grande poder na decisão do bloco. Contudo, essa forte influência é dividida com outras nações também muito importantes economicamente. Já no segundo período do texto, a oração introduzida pela conjunção se é uma subordinada adverbial condicional. A seguinte é a oração principal. Pense nisto, de que maneira a oração condicional expande a informação dada na principal? Ora, ela indica a maneira, a condição, a forma como a APEC passará a atender ao ouro interno de 3 bilhões de pessoas. Pronto. Só complementando o que já tinha falado na outra página, né? Que todas essas orações, além de você aprender, né? Para que elas servem gramaticalmente, elas vão enriquecer o teu texto, ok? Pessoal, a atividade que eu vou deixar para vocês lá vai ser essa, tá certo? Da gramática. Vou deixar lá disponível para vocês, tá certo? Até a próxima aula. Tchau. E vou só aqui pegar o número